Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Polícia Federal cumpre 16 mandados de busca e apreensão em 5 estados contra extremistas envolvidos em atos golpistas. 8 pessoas são presas. Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal, e o ex-secretário de Segurança do DF também são alvos da Polícia Federal. Documentos foram apreendidos. E você vai ver também. Presidente Lula se reúne pela primeira vez com comandantes das Forças Armadas. Ministro da Defesa diz que vandalismo do dia 8 não foi discutido. 60 anos sem Mestre Vitalino, um dos maiores ceramistas do Brasil. O artista mostrou ao mundo que o agreste pernambucano está além da seca e do trabalho bruto. Hoje o dia foi movimentado em Brasília. Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do ex-secretário executivo de Segurança Pública, Fernando Oliveira. A movimentação na casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi grande. 7 policiais federais revistaram o local. O mandado de busca e apreensão faz parte do inquérito dos atos antidemocráticos, que tramita na Justiça Federal. Os agentes vasculharam até os carros de Ibanez. Seguranças particulares tentaram impedir a imprensa de fazer registros e houve um princípio de confusão. Você tem que parar de impedir o nosso Também foram cumpridos mandados no gabinete de Ibanez, no Palácio do Buriti, a sede do governo do Distrito Federal. Essa foto, obtida com exclusividade pelo Rede TV News, mostra agentes saindo do gabinete após as buscas. Por determinação da Justiça, Ibanez Rocha está afastado do cargo de governador por 90 dias. Ele é investigado por suposta omissão e conivência com os atos extremistas ocorridos no último dia 8 de janeiro. Aqui na casa dele, a Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos, materiais que serão utilizados na investigação. Pelas redes sociais, Ibanez Rocha disse que não há nada que possa ligar a gestão dele aos atos golpistas que atacaram os 3 poderes. O secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, também foi alvo de mandados de busca e apreensão. Os agentes estiveram no prédio da Secretaria de Segurança Pública. O pedido para investigar o governador afastado e o ex-secretário executivo veio do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República e foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 estados. 6 pessoas foram presas em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. A PF também cumpriu mandados de busca e apreensão no Pará. Em Brasília, 2 pessoas foram presas e levadas para o complexo da Polícia Civil. O presidente Lula se reuniu com os comandantes das Forças Armadas. O encontro ocorreu 2 dias depois de Lula criticar a possível participação de militares nos ataques de 8 de janeiro. O encontro foi a portas fechadas. A assessoria de comunicação do Palácio do Planalto divulgou fotos da reunião. Além dos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, foram chamados empresários que teriam interesse em investir no setor. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, negou que os atos de vandalismo do dia 8 tenham sido discutidos no encontro. A primeira reunião que vocês me perguntaram terminou uma hora antes do começo dessa, e foi para tratar dos investimentos da indústria de defesa no Brasil. Se os senhores me perguntarem, como ele me perguntou, se nós tratamos sobre o dia 8, nós não tratamos, isso está com a Justiça. Nós tratamos da capacidade de geração de emprego que o Brasil tem na indústria de defesa. Na última quarta-feira, o presidente anunciou que pretende investir nas Forças Armadas para aumentar a proteção nas fronteiras, principalmente na Amazônia. Lula também quer que os militares se mantenham fora da política. Ele disse acreditar que houve interferência de integrantes das Forças Armadas nos atos do dia 8. O presidente também afirmou que não importa a patente, quem estiver envolvido será punido. O ministro José Múcio negou o envolvimento das Forças Armadas nos atos golpistas, mas afirmou que os militares estão cientes de que providências serão tomadas se algo for comprovado. Os militares estão cientes
e concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que no calor da emoção a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas. Mas tudo será providenciado em seu tempo. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, Paulo Fernando Nunes Moreno, pediu dispensa do cargo. Paulo Fernando era o único fora da lista de exonerações anunciadas ontem pelo governo. No pedido, ele alegou motivos pessoais. Hoje, o Diário Oficial da União trouxe mais 10 exonerações de servidores que ocupavam cargos nos Ministérios da Cidadania, Ciência, Tecnologia e Inovação, Mulher e Turismo. O presidente Lula viaja amanhã a Roraima para acompanhar de perto a situação de crianças da etnia Yanomami, que estão desnutridas. Vamos a Brasília conversar com a repórter Franci Rodrigues, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Franci. Já tem uma previsão do horário de embarque do presidente? Sim, Lula deve sair aqui de Brasília por volta de 7 horas da manhã. Boa noite, Augusto, Joyce, a todos que nos assistem. Assim que desembarcar, Lula deve visitar as crianças que já estão recebendo tratamento adequado num posto de saúde. Elas foram resgatadas ontem e estão nessa unidade mais especializada. Mais cedo, nas redes sociais, Lula disse que fará de tudo para salvar a vida dessas crianças. Os Yanomami são representados por uma associação que lançou uma campanha de alerta na internet, dizendo que as crianças Yanomamis estavam sofrendo de malária, desnutrição aguda e outras doenças infecciosas. Mais cedo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Wellington Dias, disse que se reuniu com representantes indígenas e da área de saúde para juntos definirem um plano de ação para a comunidade Yanomami. Veja o que disse o ministro. O presidente Lula determinou aqui e está estabelecendo, através de um decreto, um comitê que integra ações de várias áreas do governo, saúde, essa área indígena, essa área do desenvolvimento social, juntamente com um conjunto de outras áreas, exatamente para dar conta de um problema de desnutrição, um problema de fome, problema de saúde, enfim, muito grave nesta região. Já fazendo o diagnóstico e já dando a atenção. Hospital de campanha, medicamento, alimentação, equipes de profissionais. Continuamos em Brasília, mas agora com o repórter Igor Damasceno. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que torna agentes comunitários de saúde e de endemias em profissionais da saúde. A partir de agora, Igor, boa noite. O que muda, de fato, para esses profissionais? Joyce, a principal mudança é que com essa regulamentação, os agentes comunitários, eles passam a ter os mesmos direitos que os demais profissionais da saúde, tendo inclusive a possibilidade de acumular 2 cargos públicos, desde que sejam em horários diferentes. É claro, essas são as principais mudanças. Boa noite para você, para o Augusto, também para todos que nos assistem. Essa lei foi aprovada no Congresso Nacional no ano passado e sancionada agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, numa solenidade pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Os agentes comunitários fazem parte da atenção básica e são considerados os primeiros profissionais a fazerem contato com os pacientes. E por que isso? Porque são esses os profissionais que vão de casa em casa para analisar cada paciente e assim diagnosticar para saber se eles precisam ser levados para o hospital e ter um atendimento médico ou não. É exatamente por isso que eles agora são considerados profissionais da saúde. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor. E o Brasil vai receber, entre hoje e amanhã, 7 milhões e 700 mil vacinas contra a Covid-19 da Pfizer. O imunizante é infantil e as doses serão destinadas às crianças de 6 meses a 11 anos de idade. Segundo a Pfizer, o contrato com o governo federal prevê a entrega de mais 42 milhões de antivirais até o final do primeiro semestre deste ano.
Ainda nesse mês, também deve chegar ao país um lote com pouco mais de 19 milhões de doses da vacina bivalente para pessoas acima de 12 anos. Ela protege contra a cepa original do coronavírus e também contra algumas subvariantes da Omicron. A Comissão de Valores Mobiliários informou que abriu 7 processos para apurar a responsabilidade da Americanas e de seus diretores no rombo nas contas da empresa. A CVM regula o mercado de ações no Brasil. Nesta sexta-feira, os papéis da varejista na Bolsa de Valores fecharam o dia a 66 centavos. Antes da crise, os ativos eram negociados a R$ 12, uma queda de 94,5%. Ontem, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da companhia. A dívida declarada é de 43 bilhões de reais, com um total de 16.300 credores. 20 de janeiro, dia de devoção e fé, em especial no Rio de Janeiro. A data é reservada para a celebração de São Sebastião, padroeiro da cidade maravilhosa. Quem é carioca tem que ter fé. Desde quando eu nasci, sou São Sebastião. A fé do carioca com São Sebastião é porque ele dá muita prosperidade, dá muita força e ele é protetor dos negros, dos brancos, dos amarelos, então a gente está aqui. Quando a cidade foi fundada em 1565, o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro foi uma homenagem ao rei de Portugal. Só que a fé dos portugueses durante uma batalha contra os franceses, que ocupavam o Rio na época, acabou tornando o santo padroeiro da cidade. São Sebastião era um soldado militar do exército romano que nunca perdeu a fé durante as lutas. Uma história que não tem como não ser associada ao dia a dia de milhões de moradores da cidade que se divide entre belezas e mazelas. A vida de São Sebastião faz a espiritualidade do carioca. São 458 anos da presença dele aqui nessas terras, né? E isso faz com que o carioca seja alguém que, como São Sebastião, não desanima diante das flechadas da vida que leva. Por isso, a fé em São Sebastião se aprende desde cedo. Ele, inclusive, desde bebê vem, né? A gente tenta ensinar os caminhos de Deus já, né? Para as nossas crianças. Simone se emociona ao falar da devoção que aprendeu ainda criança, como se fosse uma herança de família. É uma tradição do meu pai, que criou a gente assim, não posso nem falar. Eu me emociono que eu sinto ele pertinho de mim aqui. Ao lado das duas filhas e dos netos, vir à missa de São Sebastião no dia dele é um compromisso obrigatório. Eu rezo às vezes, porque às vezes eu não estudo para a prova. Esse casal, que participou da corrida em homenagem ao padroeiro, exibia orgulhoso as medalhas. O Oxê em especial, um Oxê a mais, como o nosso padroeiro, né? Então sempre tem um Oxê a mais para a nossa família, para mim e para ela. Dia 20 de janeiro para os cariocas é assim, um dia especial de orações, agradecimentos e pedidos. 4 pedidos a São Sebastião, que eu vou conseguir esses pedidos com a graça divina de São Sebastião. São Sebastião está ajudando todo mundo aqui, tá bom? São Sebastião nos proteger sempre. As doenças respiratórias aumentam principalmente no período do inverno, mas nos últimos anos os hospitais infantis têm recebido um número maior de casos desse tipo fora da época mais fria do ano. O desejo das mães é de nunca ter de levar as crianças para o hospital, mas às vezes não tem jeito. A Maísa correu para o médico depois de ver a filha com uma crise respiratória. Ela teve bronquiolite 2 vezes no ano passado, ficou internada. E aí agora, a semana passada, ela começou a ficar de novo cansadinha. E aí eu já corri para o hospital porque fiquei com medo de agravar, né, muito. Assim como a Tayla, muitas crianças em pleno verão estão com o mesmo problema. O principal vilão é o vírus sincicial respiratório. Segundo o último boletim Infogripe da Fiocruz, entre os dias 11 de dezembro e 7 de janeiro, 59% dos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de 0 a 4 anos foram causados por esse vírus. O vírus respiratório, ele é um vírus que existe há muito tempo. Tá? E ele é uma das principais causas de infecções respiratórias que a gente vê desde sempre. E acomete principalmente crianças, não só crianças, idosos também, e pessoas com câncer, pessoas com alguma deficiência imunológica.
ele responde por 60% das pneumonias, por exemplo, em crianças pequenas. A alta de casos fora de época é explicada pela falta de imunidade das crianças causada pela pandemia. Crianças sem memória imunológica, quer dizer, sem contato anterior. E aí, na hora que o vírus volta a circular, ele acaba encontrando essa grande quantidade de crianças sem imunidade prévia. E ele acaba circulando numa época que não é habitual. Secreção nasal, tosse e febre são alguns sintomas comuns causados por esse tipo de vírus. Mas os médicos alertam para que os pais fiquem atentos ao agravamento desses sinais. A evolução natural é essa, é a tosse, é o cansaço, é a falta de ar. E é isso que preocupa e que tem que fazer com que os pais levem a criança ao atendimento médico. A Sara, mãe do Pedro, de 2 meses, teve que passar o ano novo no hospital. O pequeno Pedro teve uma grave crise respiratória. Pedro completou 2 meses lá também, conversando com os médicos, com as pediatras, com as enfermeiras, eu fiquei sabendo que a bronquiolite não é para acontecer nessa época do verão, né? É mais durante o inverno. Ainda não há vacina para esse vírus, então o jeito é a prevenção. Como, por exemplo, manter a higiene das mãos das crianças e ter uma boa alimentação e hidratação. Atitudes simples que podem fazer a diferença. Ontem nós mostramos aqui no Rede TV News o caso de uma mulher no Rio de Janeiro que entrou em um hospital particular para dar à luz e saiu com uma das mãos amputada. O caso aconteceu em outubro, mas só agora a unidade de saúde deu explicações do que aconteceu. Vamos chamar o Tony Vendramini, que tem as informações. Boa noite, Tony. O que disse o hospital? Boa noite, Joyce. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. A administração do Hospital da Mulher Intermédica, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, informou que Gleice Kelly Gomes apresentou um quadro de hemorragia pós-parto que evoluiu para um choque hemorrágico grave. Segundo a nota, esse quadro é responsável por 60% das mortes maternas no período pós-parto e 45% desses óbitos acontecem nas primeiras 24 horas. O hospital afirmou também que o braço de Gleice Kelly foi tratado nos primeiros sinais de isquemia, até que ela apresentasse melhora e pudesse ser transferida. Porém, o quadro evoluiu de forma irreversível para uma trombose venosa, por isso a necessidade da amputação. O hospital também informou que afastou a liderança da unidade para dar mais transparência à investigação e que procurou a paciente e a advogada dela para prestar esses esclarecimentos, mas recebeu a informação de que elas só estariam disponíveis a partir da semana que vem. Gleice alega que durante o parto sentiu uma ardência no acesso venoso colocado na mão dela para introduzir a medicação e que chegou a pedir ao marido que acompanhasse o que estava acontecendo. A advogada dela afirmou que a jovem foi vítima de uma sequência de erros médicos. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro abriu uma sindicância para apurar o caso. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. E 15 pessoas foram indiciadas depois que 10 idosos morreram em uma casa de acolhimento em Divinópolis, no interior de Minas Gerais. Entre os envolvidos está uma freira. O inquérito apresentado nesta semana mostra fotos chocantes de idosos feridos. A instituição fica em Divinópolis, no centro-oeste do estado mineiro. As investigações começaram em abril do ano passado, após denúncias de maus tratos. Uma freira de 54 anos era a responsável pelo local, que abrigava 81 idosos. Ela foi indiciada junto com outras 14 pessoas. Um médico, um advogado, 7 auxiliares e técnicos de enfermagem, além de outras 5 pessoas ligadas à instituição. As investigações apontaram também que a freira se passava por médica e receitava remédios para os idosos. Todos vão responder pelos crimes de tortura, homicídio, cárcere privado e maus tratos. O espaço voltou a funcionar no começo deste mês, depois de passar por ajustes e vistorias da prefeitura. 62 idosos vivem na instituição atualmente. 29 pessoas ficaram feridas durante um tumulto em uma estação do metrô no Rio de Janeiro. 4 pessoas permanecem internadas. Na plataforma lotada da estação Estácio, na Zona Norte, cenas de desespero. Feridos socorridos no meio da multidão, ainda sem entender o que havia acontecido. Quem escapou do acidente tentava se recuperar do susto. Eu não estava conseguindo respirar, não estava conseguindo respirar de jeito nenhum.
E agora eu tô com uma dor de cabeça muito forte. E meu corpo não tá conseguindo reagir, não tô conseguindo me mexer, não consigo levantar. Tô com medo de desmaiar, porque quando eu tenho um ataque nervoso, eu sempre desmaio. A estação Estácio é usada para transferência entre as linhas 1 e 2 do metrô. No momento do acidente, havia um grande fluxo de passageiros. A concessionária que administra o serviço chegou a informar que houve uma falha mecânica na escada, mas depois divulgou uma nova nota informando que o equipamento foi inspecionado e que não houve falhas. Disse ainda que pessoas tentaram subir pela escada rolante usada para descer. No tumulto, 29 passageiros ficaram feridos, um deles com uma fratura na perna. Pensei que eu não ia sair. Todo mundo passando por cima da gente. Foi uma coisa horrível. Foi horror, eu caindo, tentando levantar, a escada subindo, meu dedo prendeu, meu joelho, tô ralada. Em São Paulo, o número de furtos e vandalismo a equipamentos de sinalização de trânsito só aumentam. Atualmente são 17 ocorrências por dia. A fiação elétrica é a mais visada pelos criminosos. Neste flagrante, 2 homens arrancam os cabos do semáforo que ficam no subsolo. À luz do dia, o vândalo destrói o sinal usando os pés e as mãos. Aqui, o homem sobe no poste. Ao chegar nos cabos, puxa. Apesar da faísca, ele não desiste. O cobre é vendido ilegalmente por quilo para ferros velhos. Este especialista em segurança pública fala das penalidades para quem comete esse tipo de crime e para quem compra o produto. O crime de furto ele é apenado pelo crime simples, né? O furto simples, de 1 a 4 anos de reclusão. O crime de receptador tem basicamente a mesma pena. Dados da Companhia de Engenharia de Tráfego apontam que no ano passado foram registradas mais de 6 mil ocorrências de furtos e vandalismo no sistema semafórico de São Paulo, 20% a mais que em 2021. A cidade de São Paulo tem mais de 6.700 cruzamentos e travessias com farol. É o maior parque semafórico do país. Este engenheiro de tráfego aponta que este tipo de crime causa prejuízos aos cofres públicos e principalmente transtornos para o trânsito de veículos e pedestres. A consequência de um semáforo que é colocado em modo piscante ou que apaga por conta do roubo do cabo, é grave do ponto de vista de segurança do trânsito, segurança não só veicular, mas principalmente do pedestre. O pedestre fica completamente vendido, ele não consegue tempo para atravessar, se arrisca e acaba atropelado. Pedestres e motoristas sofrem com os semáforos quebrados. Quando o semáforo está quebrado, fica difícil, né? Fica difícil, complicado. Pode ocorrer acidentes, né? Difícil demais. Nossa senhora, sinal quebrado aqui logo no Murubim, num lugar desse, é difícil pra caramba. Fica difícil o semáforo assim, né? Para todos nós, e principalmente para o pedestre, né? Porque uma avenida dessa que não para, mas vamos lá, né? Na mãozinha, até alguém parar, com uma boa ação para o pedestre e a gente continua. Bom trabalho. Perigo, né? Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego disse que atua em conjunto com órgãos de segurança pública municipais e estaduais para combater esse tipo de crime. A população também pode denunciar casos de furto e vandalismo pelos números 156 ou 190. E por falar em trânsito, estacionar o veículo na zona sul de São Paulo ficou quase 6% mais caro. O valor da tarifa básica passou de R$ 5,75 para R$ 6,08 a hora. O último aumento ocorreu em janeiro de 2021. De acordo com a empresa que administra o serviço, o reajuste corresponde à correção da inflação anual. E a quantidade de pontos críticos nas rodovias brasileiras aumentou 50% em um ano. Os maiores problemas enfrentados pelos motoristas são quedas de barreiras, erosões na pista e muitos buracos. Bastam alguns minutos na beira das estradas para ouvir muitas reclamações de motoristas. Eu venho pela 262, tá muito ruim, muito buraco. E aonde tem buraco, onde é causando acidente. Seu José tem uma borracharia na BR-381, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo ele, o movimento aumentou muito de um ano para cá. Muito buraco na estrada, né? Amassando roda, cortando pneu. Tem pneu que nem conserto dá, aí teria que trocar pelo novo. A Confederação Nacional do Transporte registrou 2.610 pontos críticos nas rodovias brasileiras no ano passado. Aumento de 50% na comparação com 2021.
São problemas que atrapalham a fluidez do trânsito e oferecem riscos à segurança de motoristas e passageiros. Estamos falando de erosões, de quedas de barreira, de trechos com buracos muito grandes, com pontes caídas e com pontes estreitas. O estudo é feito há 11 anos e mostra a degradação da malha rodoviária do país. Em 2012, os usuários encontravam um ponto crítico a cada 372 quilômetros rodados. Em 2022, a média foi de um obstáculo a cada 44 quilômetros. Segundo a CNT, a situação é pior nas estradas estaduais públicas. Algumas chegaram a registrar mais de 4 pontos críticos a cada 10 quilômetros. Aqui em Minas Gerais, os maiores problemas são quedas de barreira e erosões na pista. Os motoristas reclamam até mesmo de algumas rodovias pedagiadas. A 153, por exemplo, para quem vai sentido Prata, para quem vai sentido São José do Rio Preto, ela está toda sucateada. Na lista de buracos grandes, a liderança é do Pará. O Pará é muito problemático também, com má condições de estradas, falta investimento. Para resolver tantos problemas e tornar as estradas mais seguras, a CNT fez uma estimativa do investimento público necessário. Mais de 5 bilhões de reais. Vejo automóvel com pneu estourado, beira de pista, filas e caminhões. Inclusive, da minha empresa, teve caminhão que estourou o pneu na 262 aqui no estado de Minas. Uma viagem daqui para o Rio de Janeiro que a gente costumava fazer com 7 horas, hoje está fazendo com 10, 12. 2021 para 2022, a rodovia acabou. Mestre Vitalino foi um dos maiores ceramistas do Brasil. Natural de Caruaru, no Pernambuco, ele foi pioneiro numa arte que é reconhecida no mundo todo. Vitalino morreu há exatos 60 anos. A herança de seu trabalho transformou o local onde morou no maior centro de arte figurativa do país. Um artista que mostrou ao mundo um povo além da seca e do trabalho bruto. O ceramista Vitalino Pereira dos Santos nasceu em 10 de julho de 1909, em Caruaru, agreste pernambucano. O menino Vitalino começou cedo a fazer arte do barro que tirava das margens do rio Ipojuca. As primeiras peças, aos 6 anos, retratavam cenas típicas da região. Esta é uma réplica da primeira escultura de Vitalino, o Caçador de Gato Maracajá. Foi feita por Emanuel Vitalino, um dos 17 netos que levam adiante a arte do mestre. Entre netos e bisnetos, a família toda trabalha com essa arte. Eu creio que tem mais de 50 pessoas, né? Entre netos e bisnetos. E eu creio que uma boa parte, entre 70% a 80%, trabalha com essa arte figurativa, para manter viva, né, essa história dele, que é tão bonita, né? As peças reproduziam as vivências do povo nordestino. A casa de farinha, a família de retirantes, o jogo de laça-laça, típico das quermesses do interior pernambucano, a mulher no pilão macerando café, a mulher rendeira. Foi assim até os 38 anos, quando a cerâmica figurativa de Vitalino foi descoberta pelo artista plástico Augusto Rodrigues, que em 1947 organizou a exposição Cerâmica Popular Pernambucana, no Rio de Janeiro. Suas esculturas também foram expostas no Museu de Arte de São Paulo e daí ganharam o Brasil e o mundo. A partir dos anos de 1940, Vitalino se tornou uma referência da cultura brasileira. O país ainda vivia o auge do movimento modernista, que buscava a construção de uma identidade nacional. A arte figurativa do mestre Vitalino conectava os brasileiros com as suas raízes mais profundas e mostrava um Nordeste onde nem tudo era atraso. Muito pelo contrário. Aqui era o verdadeiro berço da cultura popular do Brasil. Aquele barro ele serve como um livro aberto que vai narrando aquele povo do agreste, que vai narrando as crenças, que vai narrando os rituais, as relações cotidianas, né, do povo, do popular, né? Não é uma arte que ela está ali para retratar a questão de um aspecto elitista, de um aspecto que vai carregar influências europeias, né? Ele está ali para contar uma história. Então, Vitalino se imortalizou nesse aspecto. Com a fama e inúmeras encomendas de colecionadores de arte no mundo inteiro, mestre Vitalino se mudou com a família para o Alto do Moura, zona rural de Caruaru. Seu ateliê se transformou na Casa Museu Mestre Vitalino.
aberta aos visitantes até hoje. É uma coisa muito nossa, muito nordeste, e que deixou uma ramificação grande, porque quase todo mundo aqui tem referência de Mestre Vitalino. O que eu gosto é o quanto ele conseguiu representar a cultura pernambucana, cenas do cotidiano, do nordestino, e como ele conseguiu expandir isso para o mundo, né? Suas peças eram únicas. Orelhas em formato de interrogação, corte da boca sempre bem definido, mas sutil. Narizes com tendência a arrebitados, ombros suavemente caídos. As técnicas do mestre Vitalino inauguraram a estética da arte figurativa, que passou a ser reproduzida pelos artistas da região. Aqui, herdeiros de Vitalino levam adiante a arte do barro. A gente começou através dele, né? Então, isso virou uma profissão para todo mundo e hoje em dia a gente vive através do barro. Me realizo, não só financeiramente, mas com a profissão, que eu amo fazer o boneco de barro. Vitalino tinha uma profunda inclinação para as artes. Além de ceramista autodidata, era tocador de pífano, uma espécie de flauta popular. O mestre viveu da sua arte até os 54 anos, quando morreu em casa de varíola. Mas o legado de um dos maiores artistas da cultura popular brasileira permanece vivo. E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/Notícias Rede TV. Isso aí, obrigado pela sua companhia por hoje. O Rede TV News fica por aqui. Amanhã é mais tarde, né? 9h30 da noite, no sábado. Uma boa noite para você. É isso aí, boa noite Augusto. Boa noite a todos.